Fala pessoal, Maurício Demetrio aqui para vocês, sou cirurgião bucomaxilofacial, sou radiologista e estou aqui para falar um pouquinho sobre cirurgia ortognática de novo com vocês. Para você que já segue aqui a gente no canal, seja muito bem-vindo. Para você que está aqui pela primeira vez, ativa o sininho, ativa as notificações e vem comigo que a gente vai falar muito sobre cirurgia ortognática aqui. Bom, hoje eu trouxe para vocês um caso de uma paciente assimétrica e como que a gente aborda essa questão da assimetria facial dentro da cirurgia ortognática. No último vídeo eu coloquei algumas dicas que a gente utiliza para esse tipo de abordagem em pacientes com assimetria facial e hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns posicionamentos de cabeça e algumas formas de você tentar, facilitar a sua vida. Então acompanhe comigo aqui o caso dessa paciente. É uma paciente que teve uma otite na infância, ela teve uma infecção e acabou tendo uma hipoplasia condilar durante o período de desenvolvimento, fase de adolescência dela, do lado esquerdo. Você consegue ver que a paciente ela tem um desnivelamento do complexo maxilomandibular, o queixinho dela é desviado para o lado esquerdo, para o lado da assimetria. Aqui numa vista de perfil a gente vê um perfil classe 2, o queixinho retrognatismo mandibular. Aqui numa vista 3/4 dá para a gente ter uma visão geral dessa assimetria que ela tinha, e como isso acometia a face dela. E aqui numa vista aproximada de sorriso, a gente vê como estava o plano oclusal dessa paciente. Você vê que ela tem literalmente um desnivelamento presente. Esse desnivelamento ele acontece muito por conta da absorção condilar que aconteceu do lado esquerdo e durante a fase de crescimento a maxila e a mandíbula elas foram se compensando para se adequar nessa posição, associada a um tratamento compensatório ortodôntico, que acabou no final não satisfazendo as queixas principais da paciente, que era a assimetria facial. Então eu mantive a foto reta, só para que vocês pudessem ter noção do quanto o plano oclusal estava desnivelado. Aqui numa norma frontal você consegue ver que a paciente ela tem as órbitas niveladas. Eu fiz questão de marcar alguns pontos que a gente leva em consideração. Eu marquei a linha média no násio aqui, como vocês podem ver. O nariz dela é desviado para o lado esquerdo, mesmo lado da assimetria que ela tem. O filtro ele é levemente desviado para o lado esquerdo, então a gente não usou o filtro como referência. Com isso a gente percebe que a linha média maxilar ela está alinhada com o filtro, mas ela está desviada para o lado esquerdo em relação à face. Então o que a gente propôs para ela? Fazer uma correção dessa linha média, fazer um nivelamento desse plano oclusal junto da cirurgia ortognática, para que a gente pudesse avaliar melhor. E aí, uma dica que a gente tem para esses pacientes de assimetria: você pode fazer o posicionamento da cabeça associado a alguns marcadores radiopacos na tua tomografia. Dessa forma, você consegue de uma maneira mais fácil controlar esse posicionamento tridimensional do complexo maxilomandibular. Existem marcadores que são específicos para isso, a marca comercial é o Shermark, mas você pode usar marcadores de mamografia, por exemplo, que funcionam da mesma forma desde que sejam pequenos. Nesse caso, era um paciente que a gente operou no sistema público de saúde e a gente optou por fazer com lâmina de chumbo de alguns remanescentes de radiografias periapicais do serviço. Bom, a gente fez o posicionamento com um laser. Esse laser a gente colocou a posição natural da cabeça da paciente, ajustamos isso, marcamos com o laser o que seria ali uma linha vertical verdadeira, uma linha horizontal verdadeira e marcamos pontos radiopacos antes dela fazer a tomografia. Depois disso feito, a gente colou os nossos marcadores radiopacos em cada um desses pontos que foram marcados previamente com a caneta e pedimos para o paciente tomografar nessa situação. Então, o que acontece? Esses pontinhos na tomografia eles vão estar aparentes. E aí, basicamente, você tem que nivelar eles para atingir o mesmo posicionamento que você tinha antes, lá na hora que você estava com o paciente na sua frente. Então, a gente vai fazer uso desse alinhamento para conseguir um resultado adequado. Bom, posicionada a cabeça do paciente, a gente vai ter a mesma coisa que a gente olhou lá na nossa análise facial. A gente vê
que temos a linha média levemente desviada, acompanhando essa simetria facial, aqui já o crânio composto montado. Com o terço médio em transparência, você consegue visualizar aqui o côndilo, né, como tem uma discrepância muito grande entre o tamanho de um em relação ao outro. E isso a gente também tem que levar em consideração, isso chama-se eixo de bisagra, é o eixo de rotação condilar, tá? Esse eixo de rotação condilar, quando o paciente ele faz algum tipo de alteração, ele acaba sendo rotacionado de uma maneira mais forte, né, em direção ao lado da assimetria. Então, o que a gente fez para ela? Corrigimos a linha média, nivelamos esse plano oclusal, tentamos ao máximo durante a sequência cirúrgica, para você que já assistiu nossa aula sobre sequência, como escolher, né, sabe do que eu estou falando, a gente tenta usar o menos possível o eixo de rotação condilar do software, então utilizamos uma sequência em que não haja tanta interferência, e aqui a movimentação, né, que a gente propôs para ela, a correção da linha média, o nivelamento do plano oclusal, uma rotação anti-horária discreta, né, e o posicionamento do complexo maxilomandibular. E aqui está o resultado dela pós-operatório, aqui numa vista de perfil, né, um perfil adequado, né, um sorriso nivelado. Como você pode ver aqui, a maxila está muito bem posicionada, complexo maxilomandibular, né, dentro dos parâmetros de simetria, dentro do normal, aqui a basilar mandibular bem definida, numa vista e na outra, aqui a oclusão da paciente pós-operatória, e aqui a mesma análise que a gente utilizou antes, né, para mostrar para vocês como ficou, né, manteve o nariz desviado para o lado esquerdo, o filtro a gente conseguiu trazer ele um pouquinho mais, trazendo e corrigindo esse complexo maxilomandibular, e de certa forma que mesmo com a gente lateralizando essa linha média, ela finalizou com a linha média centralizada com o filtro e com o násio. Então isso é muito relevante, porque mostra que o que a gente está fazendo de planejamento pré-operatório está sendo exatamente o que a paciente precisa. Então aqui a pré-operatório, ela com as linhas médias montadas, órbitas niveladas, aqui numa vista de sorriso, paciente pré e pós-operatório, e o resultado que ela teve. Bom, como vocês podem ver, essa dica de planejamento, fazendo essas marcações e colando marcadores radiopacos, ela é muito pertinente. É um protocolo que surgiu pelo Brian Farrell, se eu não me engano, na Universidade da Carolina do Norte, salvo engano, mas dos Estados Unidos, um cirurgião bucomaxilofacial que utilizou, né, para fazer o alinhamento do complexo maxilomandibular com a tomografia através desses marcadores radiopacos. Isso é uma forma de você garantir o posicionamento tridimensional que você está fazendo de análise para o seu paciente. Então, é uma dica muito boa para quem tem tratado bastante essas assimetrias faciais. Beleza, pessoal? Então, esse foi mais um vídeo para vocês, falando sobre assimetria, um complemento daquele anterior que a gente já fez. Para você que não está inscrito aqui ainda, ativa esse sininho, se inscreve aqui no canal e vem comigo que a gente vai falar muito ainda sobre cirurgia ortognática. Um abraço e até a próxima.